Você vai ser milionário e não é força de expressão, é destino para quem decide mudar de vida agora. Se você está vendo este vídeo, não é por acaso. Existe um chamado silencioso dentro de você que já sabe. Está na hora de romper com o velho ciclo de limitações e ativar uma nova frequência, a frequência da abundância. Esse vídeo vai te entregar as chaves que pessoas comuns nunca recebem, mas que milionários aplicam todos os dias sem falhar. Prepare-se para desbloquear sua mente, acessar códigos de prosperidade e iniciar uma transformação que começa dentro e se reflete fora. O que você vai ouvir aqui pode virar a chave da sua vida financeira. E quem ignora isso perde tempo, dinheiro e destino. Então, respire fundo, porque sua jornada rumo à riqueza começa agora. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Dentro de você habita uma força muito maior do que consegue compreender. E quando sua mente se harmoniza com a visão que Deus tem para a sua jornada, tudo começa a se transformar. Os caminhos se alinham, o fluxo se restabelece e aquilo que parecia inalcançável passa a acontecer com leveza, sem esforço forçado, porque agora você caminha em direção ao que é seu por direito divino. Se algo tentar tirar sua atenção do foco, lembre-se de que distrações são desvios disfarçados. Tudo aquilo que afasta sua mente do que realmente importa, também o afasta do destino que lhe pertence. Escolha com consciência aonde você direciona sua atenção. Cada pensamento, cada clique, cada diálogo, tudo isso constrói a sua vibração. E é justamente essa vibração que determina se a prosperidade vai se aproximar ou se afastar. Não sacrifique o seu futuro por prazeres imediatos. Alimente-se daquilo que eleva sua energia, que nutre seu espírito, que o aproxima da sua essência e do seu chamado. Algumas pessoas vão duvidar de você, outras até zombar. Mas nenhuma dessas opiniões paga suas contas ou realiza seus sonhos. Você não precisa convencer ninguém, basta viver sua verdade com tanta intensidade que os próprios frutos se tornem testemunhas da sua vitória. E eles irão se manifestar, irão ecoar, porque quando a prosperidade chega, ela não passa despercebida, ela faz barulho. E não há som mais emocionante do que o da conquista após batalhas travadas em silêncio. Siga em frente, mesmo que não receba aplausos agora. Eles virão. Mas o mais valioso é o reconhecimento que vem de dentro. A voz da sua alma dizendo com firmeza: eu consegui. E quando os resultados surgirem, porque eles vão surgir, comemore. Valorize cada vitória, cada porta aberta, cada degrau conquistado. A gratidão é o combustível que mantém em movimento o ciclo da abundância. Quanto mais você reconhece o bem, mais ele se expande. Não caia na armadilha de achar comum aquilo que já é uma vitória. Honre cada etapa da sua jornada. O extraordinário se revela nas pequenas coisas do dia a dia. É no simples que a riqueza verdadeira é construída. Não é necessário correr. O segredo está em persistir. A riqueza que se edifica com constância cria raízes profundas. E tudo aquilo que tem raízes firmes resiste às tempestades. O seu avanço é inevitável quando você escolhe não desistir. Mesmo que hoje tudo pareça árido, tenha fé. As sementes que você plantou com atitudes corajosas, pensamentos renovados e orações silenciosas já estão germinando. Deus viu cada ato e ele retribui. O céu inteiro se move quando um filho decide viver com autenticidade. Você nasceu para experimentar uma vida leve, próspera e repleta de propósito.
Não aceite viver apenas para sobreviver. É tempo de viver plenamente. Não se conforme com menos do que foi prometido a você. As Escrituras são claras. O Senhor te concederá uma grande prosperidade. E não se trata de uma riqueza qualquer, mas de uma prosperidade que preenche todas as áreas da existência. Onde há paz no coração, saúde no corpo, sentido nas ações e alegria nos relacionamentos. Essa é a verdadeira abundância e ela está à sua disposição. Está pronta para ser vivida. Se você chegou até aqui, é porque algo foi despertado dentro de você. Não ignore esse chamado. Declare com firmeza: eu aceitei meu lugar de riqueza. E não apenas declare, assuma. Transforme sua postura, seu tom de voz, a maneira como se olha no espelho. Você já não é mais quem começou a leitura. Algo dentro de você se moveu. E essa transformação não tem volta. Agora siga em frente com fé, ousadia e determinação. O mundo precisa testemunhar o que acontece quando uma alma responde com um sim ao seu verdadeiro propósito. Se você permaneceu até o final, escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Isso me mostrará que você é daqueles que persistem e eu vou deixar um coraçãozinho para reconhecer isso. Agora clique em um dos vídeos que estão na tela e aprenda como construir prosperidade a partir do zero. Este é o começo de um novo capítulo. A transformação começa de dentro para fora. Essa ordem não pode ser invertida. Você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que já é. E quando você se transforma em abundância em pensamentos, palavras e energia, a vida apenas reflete essa vibração de volta. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. O mais fascinante é que quanto mais alinhado você estiver, mais portas se abrem sem esforço. Pessoas aparecem no momento certo, oportunidades surgem, ideias brotam com clareza surpreendente. Aquilo que antes parecia distante começa a se materializar diante dos seus olhos. E então você percebe que não precisa controlar tudo. Basta seguir a energia correta. Sua intuição se torna mais clara e você aprende a confiar nela. Cada passo, mesmo pequeno, tem poder multiplicador. O que diferencia quem vive na abundância de quem não vive não é a quantidade de recursos, mas o nível de frequência em que escolhem existir. Você pode iniciar esse processo agora mesmo. Olhe ao seu redor, respire profundamente e reconheça tudo o que já existe em sua vida que merece ser celebrado. O teto sobre sua cabeça, o alimento em sua mesa, o carinho das pessoas, até mesmo os desafios que forjaram seu caráter. Tudo isso é matéria-prima da verdadeira prosperidade. Quando seus olhos se abrem para enxergar com clareza, você entende que nunca esteve só. A abundância já está vindo em sua direção. Ela só espera que você esteja pronto para recebê-la sem bloqueios. Não existem atalhos, mas há caminhos mais leves. E um deles é abandonar a ideia de que prosperar é difícil, é sorte ou é privilégio de poucos. A frequência da riqueza não faz distinções. Ela apenas responde à sua sintonia. Quem está alinhado, recebe. E por mais simples que pareça, essa é uma verdade profunda. É justamente essa simplicidade que confunde muitos, pois esperam fórmulas complicadas quando o segredo está na presença. Está em viver o agora como se tudo que deseja já tivesse se realizado, porque em essência já se realizou. Tudo aquilo que você deseja já existe, em estado potencial. Apenas aguarda o seu sim. Um sim que não se pronuncia com palavras, mas com ações.
É acordar todos os dias escolhendo confiar. É tratar com respeito o dinheiro que já possui, mesmo que ainda seja pouco. É abençoar o sucesso alheio em vez de invejar. É valorizar as conquistas, por menores que pareçam. Ao agir assim, você se torna um ímã invisível. Tudo que vibra na mesma frequência começa a gravitar na sua direção, sem esforço, sem pressa, mas com uma precisão divina. Não permita que a dúvida apague esse movimento. A dúvida interrompe o fluxo, destrói a ponte entre o querer e o manifestar. A certeza, por outro lado, constrói. Então escolha viver com certeza. Caminhe com a cabeça erguida, mesmo que o ambiente ao redor ainda não tenha mudado. A maior parte da transformação acontece nos bastidores. O que os olhos veem é apenas a camada superficial. A verdadeira mudança ocorre no invisível, no campo energético. E quanto mais você nutre esse campo com sentimentos nobres, mais rápido o invisível se torna visível. Você não está apenas atraindo prosperidade, você está se tornando prosperidade. Um campo magnético vivo de abundância, movido pela fé, guiado pela intenção e sustentado por uma gratidão sincera. Se você deseja contribuir com o canal, clique no botão Valeu abaixo do vídeo e doe o valor que sentir no coração. Pode ser 2, 5 ou 10. Toda ajuda é bem-vinda e retorna para você multiplicada. Vamos seguir. Quantas vezes você já sentiu que era errado desejar mais da vida? Isso não é culpa sua. Fomos condicionados desde cedo por vozes travestidas de conselhos, por frases repetidas sem reflexão, por histórias passadas como se fossem verdades absolutas. Frases como dinheiro não traz felicidade, pessoas ricas não entram no céu, isso não é para gente como a gente. Essas ideias deixaram marcas invisíveis, moldando sua relação com o dinheiro e com o merecimento. E o mais curioso é que, mesmo inconscientemente, essas crenças definem seus limites, suas escolhas, seus resultados. Romper com elas não é rebeldia, é libertação. Muitas dessas crenças foram ensinadas por pessoas que nos amavam. Pais, avós, mestres, líderes religiosos. Gente que queria o nosso bem, mas também estavam presos nos mesmos ciclos. Perdoar essas raízes não significa ignorar a dor que causaram. É reconhecer que agora você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Imagine uma história onde o dinheiro não ocupa o papel de vilão, mas sim de ferramenta sagrada. Um enredo onde enriquecer não representa arrogância, e sim compromisso. Um caminho onde você pode sonhar alto, crescer, prosperar e compartilhar com generosidade, sem carregar culpa, sem temer julgamentos, sem sentir vergonha por desejar mais. E verdadeira prosperidade começa quando você compreende com clareza que não existe nenhuma virtude em viver limitado. A escassez não tem nada de nobre e o sofrimento constante não é um mestre confiável. Deus não te colocou neste mundo para simplesmente resistir até o fim dos dias, sobrevivendo com o mínimo possível. Ele te desenhou para florescer, e toda flor tem direito ao sol, à água e ao espaço. Cada parte do seu ser foi moldada para a expansão, não para o encolhimento. Quando essa consciência desperta, algo acende dentro de você. Uma chama silenciosa começa a dizer: eu posso, eu mereço, eu fui criado para viver em plenitude. E então, de forma surpreendente, a vida começa a responder. As portas antes trancadas, lentamente, se abrem. Caminhos que pareciam inacessíveis começam a se revelar. Não é o mundo lá fora que muda, é você que se transforma por dentro. Aquilo que antes passava despercebido se torna visível. E não se trata de mágica, e sim de percepção. As oportunidades sempre estiveram aí, esperando apenas que você estivesse pronto para enxergá-las. E estar pronto não é ausência de medo, é não permitir mais que o medo te governe.
Talvez ainda escute aquela voz antiga dizendo que mudar é perigoso, que é mais seguro permanecer na zona conhecida. Mas agora você já entende, essa voz não é sua, é apenas um eco do passado, e você tem o poder de silenciá-la. Cada vez que escolhe agir apesar do medo, uma crença limitante é dissolvida. Cada passo em direção ao seu crescimento é um grito silencioso de liberdade. A vida próspera que você deseja não é uma promessa distante. Ela se torna realidade a partir do momento em que você decide reconfigurar sua mente. Lá no fundo, você já sabe o que precisa ser feito. Sente que sua existência tem um propósito maior. E esse propósito jamais será cumprido se você continuar se escondendo atrás de desculpas que não te pertencem. Tudo o que é necessário já está aí. O talento, a força, a coragem, a capacidade. O que falta é o passo. E no momento em que você o dá, o caminho começa a surgir. Romper com crenças antigas é um processo contínuo. Não acontece em um piscar de olhos, mas sim através de pequenas decisões diárias, novos olhares, reações diferentes, pensamentos conscientes. E quando menos espera, aquilo que antes te travava já não tem mais domínio sobre você. Isso é liberdade. E a liberdade interior é a raiz da prosperidade exterior. Você não precisa escolher entre fé e riqueza, entre espiritualidade e sucesso, entre servir e prosperar. Tudo isso pode e deve coexistir. Quanto mais você se expande, mais você pode abençoar. Quanto mais você recebe, mais você pode repartir. A generosidade verdadeira vem da abundância, não da falta. Deus deseja te ver transbordando. Ele sabe que com o coração certo, você fará maravilhas com aquilo que receber. Toda vez que você escolhe prosperar, você inspira outros a fazerem o mesmo. A sua transformação quebra correntes que acorrentaram gerações. Sua liberdade se torna caminho para os que virão depois. Você se torna um marco, um novo começo. E não existe herança mais poderosa do que essa. Mostrar com a vida que é possível, que é legítimo, que é divino prosperar. Você é a ponte entre o que foi e o que pode ser. E essa ponte é construída com fé, verdade e coragem. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Abrir-se para o dinheiro é abrir-se para tudo o que ele representa. Segurança, oportunidades, tempo de qualidade, impacto positivo. Não se trata de acumular por acumular, mas de permitir que sua vida reflita o potencial para o qual foi criado. A prosperidade é uma maneira de honrar o presente da existência. É gratidão ativa por estar aqui, por poder evoluir, por ter a chance de viver com plenitude. Se ainda restam dúvidas, medos ou bloqueios dentro de você quando o assunto é dinheiro, saiba que isso é normal. Reconhecer é o primeiro passo da cura. O segundo é fazer uma escolha consciente por novos pensamentos, novas verdades, novos exemplos. E você pode começar agora. Diga para si mesmo com firmeza: estou pronto para prosperar. Eu solto o velho, eu recebo o novo. Eu agradeço porque está escrito, porque está acessível, porque é meu por direito. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. E se nada me faltará, por que aceitar a escassez? Por que viver abaixo do que o céu já preparou para mim? Hoje você pode virar essa chave. Você pode começar a viver com prosperidade, propósito e paz. Não apenas por você, mas por todos que serão tocados pela sua transformação. Tudo começa com aquela decisão serena que nasce no fundo da alma e murmura: eu escolho mais. E esse mais não é sobre status ou vaidade, é sobre verdade, é sobre alinhar-se com quem você realmente é. A manifestação da abundância começa quando você para de esperar que algo venha de fora e começa a declarar o que já é seu.
por essência. A palavra tem poder, mas quando essa palavra é carregada de fé, de intenção e de emoção, ela se torna força criadora. Cada afirmação feita com convicção abre caminhos no invisível, aproxima as possibilidades e gera realidades mesmo antes de se tornarem visíveis aos olhos físicos. Não é repetir frases sem sentir. Tampouco esperar milagres sem plantar sementes. A manifestação acontece quando seus pensamentos, suas emoções e suas ações estão em harmonia. Quando essas três forças se alinham, a criação se torna inevitável e a vida se ajusta ao seu novo estado. Oportunidades antes distantes se tornam acessíveis. Pessoas certas cruzam seu caminho. E tudo isso porque você teve coragem de afirmar: estou pronto. Pronto para viver, para receber, para expandir. Essa prontidão não é uma ideia, é uma prática. Está nos seus hábitos, nas suas escolhas, no modo como começa seu dia, no que você decide alimentar em sua mente, na maneira como enfrenta os desafios. Cada atitude cotidiana pode ser ponte ou bloqueio para a manifestação. Quando você age com intenção, até os gestos mais simples ganham significado. Tomar um café vira conexão. Trabalhar se torna expressão de missão. O silêncio, uma ferramenta de criação. Você pode iniciar essa mudança agora. Declare com autenticidade e convicção: estou preparado para receber toda a prosperidade que o universo e Deus têm reservada para mim. E sinta. Permita que essa frase toque seu íntimo. Note como sua respiração se aprofunda, como o peito se abre, como uma energia nova começa a fluir. É nesse estado de abertura que a abundância começa a tomar forma. E quanto mais você retorna a esse estado, mais ele se torna o seu novo lar, a sua base, o seu centro criador. O universo não responde ao esforço sem direção. Ele responde à clareza da intenção. Quando você sabe o que quer, declara isso com verdade e se move com ações consistentes. O fluxo se ativa. E esse fluxo é generoso. Ele entrega mais do que foi pedido, mais do que você sonhou. Porque agora você não está mais pedindo com medo, está declarando com poder. E esse poder transforma pedidos em realidade. A manifestação acontece na velocidade da sua certeza. A cada amanhecer, você recebe a oportunidade de se reconectar com a sua intenção mais elevada. Ao despertar, ao se olhar no espelho, ao começar uma nova tarefa, use esses instantes como portais para declarar aquilo que deseja. Não como um sonho distante, mas como uma realidade viva, já em movimento em sua direção. Afirme com convicção: minha vida está em plena harmonia com a abundância. Eu sou próspero, sou guiado, sou abençoado. Quanto mais você verbaliza, mais isso se torna parte de você. Quanto mais sente, mais suas ações se alinham. E quando sentimento e ação caminham juntos, o universo responde. Não se apresse. A manifestação genuína não acontece pela ansiedade, mas pela constância. É como cultivar uma árvore frutífera. Você planta, rega, protege, confia. Não precisa desenterrar a semente todos os dias para ver se está crescendo. Você sabe que está. E essa confiança tranquila é o alimento mais poderoso para o florescimento. Muitos desistem antes de ver os frutos, mas aqueles que continuam com fé no coração colhem com abundância. A verdadeira riqueza pertence aos persistentes na alma. Dentro de você, já existe um lugar que compreende como cocriar, um espaço interno que reconhece os sinais divinos, que sente a direção, que entende a linguagem do sagrado. Quando você se conecta com esse ponto, o medo desaparece, a dúvida perde força. Só resta clareza, clareza de que você é parte ativa na criação da sua própria realidade. Não é apenas espectador, é autor. Cada pensamento que você tem escreve uma nova linha. Cada atitude, uma nova cena. E viver com intenção é assumir a responsabilidade pelo desfecho dessa história. Nos momentos em que a dúvida surgir,
Quando parecer que as coisas estão lentas ou confusas, volte à origem. Lembre-se de quem te chamou para esse caminho. Lembre-se que você carrega uma herança de promessas eternas, que a abundância já foi liberada do alto, que as comportas celestiais estão prontas para se abrir. Tudo o que precisa ser feito é apresentar sua fé, seu dízimo de esperança, sua oferta de coragem. O restante Deus realiza com generosidade, pois está escrito: Ele derramará bênçãos em tal medida que será impossível contê-las. Você nunca esteve só nesse processo. Cada palavra que você pronuncia, cada intenção que você mantém, cada passo dado em direção à luz é acolhido e fortalecido por forças invisíveis que transcendem a lógica humana. Essas forças se movem pela fé. Por isso, continue. Declare, haja, confie. O que você busca também está te procurando, e esse encontro é garantido para quem não desiste no meio do caminho. Agora, com coragem e fé, diga: eu estou pronto para receber toda a prosperidade que o universo e Deus prepararam para mim. Escreva isso. Compartilhe com o mundo essa nova postura. Essa é sua semente. E eu deixarei um coração no seu comentário como confirmação de que você está pronto para florescer. Já declarou? Então seguimos, porque o melhor ainda está por vir, e o próximo capítulo começa agora. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. A maioria das pessoas vive prisioneira de dois tempos inexistentes: o passado, que já se foi, e o futuro, que ainda não chegou. Nesse movimento entre memórias e expectativas, muitos perdem o único lugar onde existe poder real: o presente. A verdadeira mudança acontece quando você para de adiar, quando compreende que a chave da abundância não está em algo que virá, mas na forma como você se posiciona agora, neste instante. A colheita começa na semente plantada hoje, com as mãos que você tem, com os recursos disponíveis neste momento. Quem é fiel no pouco prepara o coração para receber o muito. Não se trata de esperar ter mais, para então organizar a vida financeira. A ordem é inversa. Quando você demonstra cuidado com o pouco que tem, o universo entende que pode confiar mais em suas mãos. Ao agir com responsabilidade, mesmo diante de limitações, você se torna digno demais. O dinheiro aprecia direção, propósito e clareza. Ele evita o caos e se aproxima da ordem. E essa ordem começa quando você encara sua situação atual com honestidade, sem negação, sem culpa, mas com decisão firme de transformar. A mentalidade próspera não se constrói com grandes ações esporádicas, mas com pequenas escolhas conscientes, repetidas todos os dias. Está presente naquele momento em que você escolhe poupar em vez de gastar por impulso. Está no hábito de anotar cada despesa para compreender para onde sua energia financeira está fluindo. Está na escolha de aprender sobre finanças, ao invés de reclamar da escassez. Cada uma dessas atitudes é um tijolo. Com o tempo, essa construção se transforma em algo sólido, estável, seguro. A prosperidade verdadeira não nasce da velocidade. Ela nasce da constância. E aqui está uma verdade que talvez nunca tenham te contado. O dinheiro não muda ninguém. Ele apenas amplia o que a pessoa já é. Se agora, com pouco, você cultiva gratidão, ordem e consciência, quando tiver muito, essas virtudes crescerão com você. Mas, se hoje há desorganização, ingratidão e desperdício, mais dinheiro apenas agravará esses problemas. Por isso, pare de esperar uma reviravolta externa. A virada começa com um gesto feito com alma, com verdade. A abundância respeita aqueles que a honram nos detalhes.
Quando você agradece por um valor que entra na sua conta, mesmo que pequeno, quando celebra uma venda, um recebimento, um desconto, você está vibrando na frequência da riqueza. Não se trata apenas do valor, mas da forma como você o recebe. O universo responde à vibração da sua alma. Se sua alma vibra gratidão, mais motivos para agradecer são enviados até você. E frequentemente são nas pequenas coisas que os grandes milagres nascem. Comece a viver hoje como alguém próspero. Não significa ostentar nem viver além dos próprios recursos. Significa respeitar o que já possui. Organize sua vida financeira. Dê nome ao seu dinheiro. Escolha conscientemente quanto será destinado aos seus sonhos, aos compromissos, ao seu futuro. Cada valor, por menor que seja, passa a ter um papel sagrado quando tratado com consciência. E quando você mostra que sabe cuidar, o universo confia mais. Uma vida abundante nasce de decisões conscientes. Está naquele café preparado em casa ao invés de comprado fora. Na escolha de estudar ao invés de gastar sem necessidade. Na recusa de se endividar só para manter uma aparência. Esses pequenos gestos constroem um alicerce sólido. E esse alicerce sustentará você quando a colheita chegar, porque ela virá. Mas ela exige que o celeiro esteja pronto. Este é o tempo de preparação, de plantar com fé, de crescer por dentro, de alinhar-se com o céu. Coloque Deus no centro de tudo, inclusive das suas decisões financeiras. Não por medo de errar, mas por reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas e que, ao alinhar sua vida com os princípios dele, tudo ao redor entra em ordem. Quando o coração está bem posicionado, as bênçãos fluem com naturalidade. E essas bênçãos não são apenas números em uma conta. Elas são paz, discernimento, direção, oportunidades. Talvez hoje tudo ainda pareça pequeno. Talvez sua conta bancária não reflita os seus sonhos. Mas se você souber honrar este momento, se plantar com alegria, colherá com festa. A semente não revela o tamanho da árvore, mas carrega em si toda a sua potência. Assim também é sua vida. O presente contém todas as possibilidades. Jamais subestime o poder do início. Nada precisa mudar lá fora para que algo comece a mudar por dentro. A verdadeira transformação nasce de um pensamento renovado, de uma decisão firme, de um ato de coragem. E quando isso acontece, o agora se torna sagrado, porque é neste instante que Deus age. É agora que o universo se move. É agora que o invisível começa a se tornar visível. Tudo o que você deseja começa a tomar forma no momento em que você diz: estou pronto, aqui e agora. Não adie sua prosperidade esperando pelo momento ideal. Faça deste momento o ideal através da sua atitude. Sinta a presença de Deus nos pequenos detalhes. E quando você estiver em sintonia com essa presença, tudo o mais virá. Não por desespero, nem por esforço humano, mas por conexão. Porque está escrito: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas significa todas, inclusive aquelas que hoje parecem distantes demais. Então respire fundo, olhe ao seu redor e reconheça a abundância que já existe, a vida, a força, o aprendizado, a chance de recomeçar. Tudo isso é riqueza. A partir de agora, cada decisão consciente será um passo em direção à sua liberdade. E essa liberdade começa hoje, começa com você. Vamos continuar. Tudo que existe vibra. Cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que você cultiva, cada emoção que você sente, emite uma frequência. O dinheiro, embora pareça físico, também vibra. Ele responde à energia que você emite. Quando você se posiciona como alguém digno de viver em paz e plenitude, quando sua mente se desprende da escassez e seus sentimentos deixam de resistir à prosperidade, o fluxo se abre. E nesse momento, o dinheiro responde.
não por mágica, mas por sintonia. Você não atrai aquilo que apenas deseja, você atrai aquilo com que vibra profundamente. Muitas pessoas enxergam o dinheiro como um inimigo, como se desejar uma vida melhor fosse sinal de ganância ou falta de espiritualidade. Esse pensamento é um dos bloqueios mais sutis e poderosos que existem. Sempre que você se relaciona com o dinheiro através da culpa, você o afasta. Sempre que sente vergonha por almejar uma vida confortável, você se sabota. A energia do dinheiro não responde à condenação, ela responde à harmonia. Quanto mais você rejeita, mais ele se afasta. Mas quando é honrado com equilíbrio, respeito e propósito, ele retorna, fluindo com liberdade. Ser próspero não tem a ver com acumular, mas com permitir o fluxo. É como a água de um rio. Se bloqueada, perde a força, mas quando corre livre, nutre e transforma tudo por onde passa. Você não nasceu para viver limitado, contando moedas, com medo do que virá. Dentro de você existe um código sagrado que conhece a paz financeira. Para ativá-lo, é necessário se permitir. Esse processo começa ao abandonar emoções que sabotam sua vibração. Medo, ressentimento, culpa, tudo isso constrói barreiras invisíveis. Existe uma leveza que se manifesta quando você compreende que o dinheiro, no fundo, é apenas uma ferramenta. Ele amplia suas intenções, potencializa decisões e nas mãos certas. Caminhos. O dinheiro transforma vidas, cria oportunidades, alivia cargas e abre portas. Ele não é o vilão. O problema não está na existência do dinheiro, mas no apego excessivo, na obsessão, na idolatria. O verdadeiro perigo não nasce da carteira cheia, mas do coração corrompido. A verdadeira liberdade financeira acontece quando você compreende que o dinheiro deve ser dominado, não adorado, que ele deve te servir e não comandar sua vida. Quando você coloca o dinheiro em seu lugar correto, ele se torna aliado, não prisão. Um dos atos mais poderosos que você pode praticar é abençoar o sucesso dos outros. Parece simples, mas é profundamente transformador. Sempre que você vê alguém prosperar e, em vez de sentir inveja, sente inspiração, você muda sua frequência. Você entra em sintonia com a vibração da expansão e envia ao universo uma mensagem clara: estou pronto também. Cada vez que você celebra com sinceridade a vitória de outra pessoa, você desfaz bloqueios invisíveis que te separavam da sua própria prosperidade. A inveja fecha portas. A celebração abre portais. É comum encontrar pessoas que se dizem dispostas a prosperar, mas internamente vivem bloqueadas. Elas oram por abundância, mas sentem incômodo com quem já a alcançou. Pedem oportunidades, mas criticam quem as aproveita. Desejam crescer, mas alimentam ressentimentos por quem já subiu um degrau. Esse tipo de contradição interna é um dos maiores impedimentos para a manifestação da riqueza. Não basta desejar, é preciso estar em coerência. E essa coerência começa no coração. Começa na forma como você enxerga o sucesso alheio. Começa na pureza das suas intenções. Diante de alguém que alcançou aquilo que você ainda deseja, há sempre duas possibilidades: se fechar em comparação ou se abrir para a inspiração. A primeira te trava, a segunda te liberta. O segredo está em compreender que a abundância não é uma fatia limitada de bolo. Ela é como o brilho do sol. Quanto mais se espalha, mais ilumina. A conquista de alguém nunca diminui a sua. Pelo contrário, ao celebrar a vitória do outro, você convida a mesma vibração para entrar na sua vida. Seu relacionamento com o dinheiro reflete o relacionamento que você tem consigo mesmo. Quando você se sente digno, se respeita, se valoriza, o dinheiro reconhece. Ele se aproxima de quem sabe cuidar, de quem o recebe com responsabilidade, mas também com leveza. Não adianta apenas desejar prosperidade se, no fundo, você acredita que não merece.
ou se sentir desconfortável com a ideia de ter mais. O dinheiro é reflexo. Ele revela o nível da sua autoestima, da sua maturidade, da sua confiança no futuro. Libertar-se das crenças limitantes que envolvem o dinheiro é como retirar um véu dos olhos. De repente, você percebe que havia espaço para mais, que estava sendo limitado por histórias que nem eram suas, mas que foram repetidas tantas vezes que você acabou aceitando como verdade. Agora é o momento de reprogramar, de criar novos diálogos internos, de enxergar o dinheiro com naturalidade, de entender que é possível sim ser espiritual e próspero, ser generoso e viver com conforto, ser humilde e ter abundância. Uma realidade não exclui a outra. E se em algum instante surgir aquela dúvida, será que é errado desejar mais? Lembre-se disso, não é o dinheiro que corrompe, é o apego doentio a ele. Não é a bênção que desvia o coração, é a obsessão. Quando o desejo de crescer está conectado a um propósito maior, quando sua intenção é viver com equilíbrio, ajudar, construir algo significativo, então você está no caminho certo. A prosperidade que chega nessas condições será bênção, não armadilha. Será resposta, não distração. Será fonte, não fim. O dinheiro, como energia, pode ser uma grande força a seu favor ou um peso que te arrasta. Tudo depende de onde você o coloca na sua vida. Quando está no bolso, ele serve. Mas se sobe ao coração e assume o controle, ele escraviza. Por isso, mantenha sua essência. Mantenha seu foco e jamais se esqueça. A energia que você emana é a energia que retorna. Se sua frequência vibra em respeito, gratidão e consciência com o dinheiro, ele encontrará caminhos para retornar até você, com leveza, de forma contínua e até surpreendente. Isso não é apenas uma ideia, é um princípio espiritual e energético. E quem vive em alinhamento com ele, experimenta prosperidade verdadeira em todas as áreas da vida. Vamos continuar. Nenhuma dívida tem poder para definir quem você é. Ela pode apertar, preocupar, tirar o sono, mas não tem autoridade sobre sua identidade. O que você enfrenta hoje é apenas uma fase, não uma sentença. E toda fase tem um fim. Mesmo as tempestades mais intensas passam. O que você precisa agora não é se culpar nem carregar vergonha. O que você precisa é decidir que essa realidade atual não vai te aprisionar, que esse momento difícil não será o seu destino fixo. Você não foi criado para viver afundado em dívidas, mas para sair delas fortalecido, renovado, com sabedoria e fé. A dívida pode até chegar à sua porta, mas ela não foi feita para morar aí para sempre. O que transforma esse cenário é a sua postura diante dele. E tudo começa com um gesto simples, mas corajoso. Encarar a realidade de frente e se recusar a permanecer como está. Organizar sua vida financeira pode parecer um desafio enorme, mas é uma das experiências mais libertadoras que você pode viver. Quando você começa a registrar cada centavo que entra e cada valor que sai, deixa de andar às cegas. É como acender a luz num quarto que estava em completa desordem. No início, a visão pode ser desconfortável, mas em pouco tempo você enxerga por onde começar a colocar as coisas no lugar. Não se trata de mágica, e sim de clareza, e a clareza traz poder. Ao incluir suas finanças na oração, você convida a sabedoria divina para fazer parte de suas decisões. Você deixa de carregar esse peso sozinho e passa a caminhar com direção e propósito. Deus não deseja ver você preso a boletos. Ele deseja que você esteja livre para viver o chamado que Ele colocou sobre sua vida. A oração abre caminhos que os números não alcançam. A fé constrói passagens onde o medo só vê muros. Um pagamento pequeno pode parecer insignificante aos olhos do mundo, mas quando feito com fé e propósito, torna-se um ato de vitória. A cada conta quitada,
declare com firmeza que está mais próximo da liberdade. Use palavras carregadas de intenção, porque palavras são sementes. Quando você afirma com convicção que está avançando, mesmo que o cenário ainda esteja apertado, o mundo invisível começa a se movimentar. A fé não espera que tudo mude para se manifestar. Ela transforma a realidade ao se manter constante. Um tijolo por vez, você vai reconstruindo sua base. Um passo por dia, você vai deixando o lugar onde está para trás. Não é necessário quitar tudo de uma só vez. O mais importante é não desistir. Um dos maiores erros em meio às dívidas é o desânimo. Cruzar os braços porque não pode resolver tudo de imediato é o que paralisa. Faça o que está ao seu alcance, com o que você tem, onde você está. O universo se move a favor de quem se movimenta. Deus honra quem escolhe continuar. Às vezes, o simples ato de pagar uma parcela mínima já abre uma nova porta. Nunca subestime os pequenos gestos. Eles comunicam ao universo que você está comprometido com a sua virada. E há um ponto essencial que muita gente ignora. Sair do ciclo das dívidas não se resume ao dinheiro. É uma questão de mentalidade. É transformar a maneira como você enxerga os recursos. Se até agora você tratava o dinheiro como algo que vem para desaparecer, é hora de reprogramar essa visão. Comece a enxergá-lo como um recurso sagrado, digno de respeito e cuidado. Evite gastos impulsivos. Evite consumir apenas para preencher um vazio emocional. Cada vez que você diz não para uma compra por impulso, você está dizendo sim para o seu futuro. Cada escolha consciente é uma semente lançada na terra fértil da reconstrução. Não sinta vergonha de recomeçar do início. Recomeçar, muitas vezes, é a maior prova de força que alguém pode dar. Quem nunca errou com dinheiro? Quem nunca tomou decisões precipitadas ou caiu em armadilhas de parcelamentos? O importante não é o tropeço, mas o que se faz depois. Levante-se, peça direção, reavalie seus planos, reestruture seus hábitos e, acima de tudo, acredite que você nasceu para viver em liberdade. Não aceite viver preso a um sistema que drena suas forças e apaga seus sonhos. O plano de Deus para sua vida inclui paz, abundância e equilíbrio. Nunca tormento financeiro. Toda vez que você abrir sua carteira ou acessar sua conta bancária, libere palavras de bênção. Abençoe suas finanças. Agradeça pelo dinheiro que entra, mesmo que ainda pareça pouco. A gratidão é uma chave que destranca portas. Ela muda o seu foco. Em vez de olhar apenas para o que falta, você começa a perceber o que já está florescendo. Esse novo olhar transforma tudo. Quando o coração está cheio de esperança, as mãos voltam a construir. Ao orar por sabedoria financeira, Deus pode te surpreender com ideias criativas, com conexões inesperadas, com caminhos que você nunca havia considerado. Muitas vezes, a resposta que você espera não está em receber mais, mas em usar melhor o que já tem. Outras vezes, a solução está em talentos escondidos, habilidades adormecidas, dons que podem se tornar fontes de renda. Esteja atento aos sinais, ouça sua intuição. Dê atenção às ideias que surgem durante a oração. Não descarte nada. A resposta que você precisa pode estar num detalhe que ainda não foi notado. E nunca se esqueça, há uma promessa para os justos. As Escrituras dizem que aquele que caminha com integridade não apenas quita o que deve, mas ainda se torna canal de bênçãos para outros. Isso é extraordinário. Significa que a sua jornada não termina no pagamento das dívidas. Ela te leva a um novo território, onde você se transforma em resposta para outras vidas. Você não está apenas pagando contas. Você está quebrando ciclos de escassez que atravessaram gerações. Está mostrando, com seu exemplo, que é possível se reerguer, que é possível vencer o medo, a falta, o desequilíbrio, que ainda dá tempo de construir algo novo, mesmo depois de ter perdido tanto.
Se esse conteúdo tocou o seu coração e você sente que deseja expressar sua gratidão, você pode apoiar este canal clicando no botão Valeu abaixo. Contribua com o valor que sentir no coração. Pode ser 2, 5 ou 10. Toda doação volta para você multiplicada, porque a generosidade é uma das sementes mais férteis que existem. Cada ajuda fortalece esta corrente de transformação. Vamos seguir. Entre todas as forças capazes de mudar uma vida, poucas são tão potentes quanto a gratidão sentida com sinceridade. Não aquela que é dita automaticamente, como um ritual vazio, mas aquela que nasce do coração, mesmo em meio à escassez. Gratidão não é sobre ter tudo resolvido, é sobre reconhecer a fagulha de milagre escondida em cada detalhe. E quando essa fagulha é percebida, ela cresce. A vida se abre diante de quem valoriza até as pequenas porções da provisão divina. O dinheiro, como outras bênçãos, encontra morada em lugares onde é bem-vindo. Ele se aproxima de corações que sabem agradecer, mesmo por aquilo que ainda parece pouco. Cada entrada, por menor que seja, se torna um sinal claro de que há mais a caminho. É impressionante como muitas vezes passamos o dia reclamando do que ainda não temos, esquecendo de observar tudo o que já possuímos. Coisas simples, como ter alimento, eletricidade, um celular funcionando, que para outros seriam verdadeiros milagres, tornam-se invisíveis quando o olhar está viciado na falta. Uma mente treinada na escassez só percebe o que está ausente. Uma mente moldada pela gratidão encontra riqueza até nos gestos mais simples. Isso não é ilusão, é sabedoria. Quem vê beleza no pouco está abrindo espaço para o muito. Quem reconhece a mão de Deus nas pequenas bênçãos está preparando o caminho para milagres grandiosos. Manter um diário de gratidão financeira é um hábito incrivelmente poderoso. Embora subestimado, ele cria uma conexão profunda com a abundância. Escrever à mão, com intenção, tudo o que te fez sentir abençoado durante o dia fortalece sua ligação com o fluxo da prosperidade. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma moeda achada no chão, um desconto inesperado, uma ideia criativa, um presente ou uma conta paga em paz. Cada uma dessas experiências é um tijolo colocado na construção de uma nova mentalidade. E ao escrever, você ancora essa vibração no universo. Você diz, eu percebi, eu honro, eu agradeço. Pessoas gratas não esperam tudo mudar para começar a sorrir. Elas escolhem sorrir agora, porque entendem que agradecer não depende de circunstâncias perfeitas, mas de um olhar desperto. Esse olhar transforma o comum em algo extraordinário. Não se trata de negar as dificuldades, mas de escolher conscientemente onde colocar seu foco. Você pode viver dias difíceis e ainda assim encontrar motivos para agradecer. Às vezes é apenas o fato de estar respirando, de ainda ter forças para continuar tentando. Ter alguém ao seu lado já é motivo de gratidão. Agradecer não é ignorar a dor, mas sim acolhê-la e, ao mesmo tempo, ampliar a visão para além dela. Tudo aquilo que você valoriza tende a crescer, e isso também vale para o dinheiro. Quando você trata seus recursos com reverência, quando cuida do que tem e agradece antes mesmo de utilizar, está sinalizando ao universo que está pronto para receber mais. Talvez você já tenha notado como algumas pessoas parecem viver cercadas por oportunidades. Elas cultivam uma vibração onde a base é a gratidão. Em vez de reclamar do que falta, elas celebram o que chega. E quanto mais comemoram, mais recebem. A gratidão funciona como um ímã. Quanto mais genuína ela for, mais bênçãos ela atrai. Pode parecer algo simples demais, mas experimente. Reserve um caderno apenas para isso. E antes de dormir, escreva pelo menos 3 motivos de gratidão pelo dia vivido. Mesmo nos dias mais desafiadores, escreva. No início, pode parecer repetitivo, mas
Com o tempo, você perceberá que seu olhar está mudando. Coisas que antes passavam despercebidas começarão a tocar o seu coração. Um pagamento feito no prazo, um café ofertado por alguém, a mensagem de um cliente satisfeito, uma intuição que evitou um gasto desnecessário, tudo passa a ser motivo de louvor. E esse louvor gera uma energia tão poderosa que começa a transbordar. A gratidão cria transbordo. E há mais. Agradecer por aquilo que ainda não chegou é um dos atos de fé mais intensos que existem. Quando você diz obrigado antes de ver o resultado, está demonstrando confiança. Está declarando: eu sei que está a caminho. Eu sei que é só questão de tempo. Essa atitude move o céu. A gratidão antecipada é uma semente de fé lançada em terra fértil. É como preparar a casa para receber uma visita muito esperada. Esse tipo de postura destrava bloqueios, ativa conexões invisíveis, quebra resistências internas e te alinha ao fluxo da abundância. Por isso, mesmo que esteja difícil, mesmo que o dinheiro esteja curto, escolha agradecer. Agradeça pela sua capacidade de produzir valor. Agradeça pelas habilidades que carrega. Agradeça pelas ideias que surgem. Agradeça até pelas dificuldades financeiras, pois elas têm ensinado o que a fartura talvez não mostraria. A gratidão transforma até desertos em jardins férteis. Quando o coração se abre nesse nível de consciência, o fluxo universal não encontra mais barreiras, apenas passagem. Tudo começa com uma postura. E a postura de um coração grato é uma das mais potentes que alguém pode adotar. Quem vive nessa vibração percebe que até os desafios perdem força. Você segue em frente sabendo que algo maior está em movimento. E mesmo que a colheita ainda não tenha chegado, o solo está sendo preparado. E esse preparo é tão importante quanto o fruto. Você possui muito mais do que imagina. Dentro de você, há riquezas que dinheiro algum pode comprar. E quando você reconhece e honra isso diariamente, o dinheiro, como qualquer energia inteligente, passa a desejar fazer parte da sua jornada. Porque ele encontra em você um espaço de gratidão, propósito e responsabilidade. É esse conjunto que atrai a prosperidade verdadeira. Toda promessa precisa ser sustentada por uma atitude. A fé, por mais poderosa que seja, se não estiver acompanhada por movimento, permanece como uma chama isolada dentro de um vidro. Existe, mas não aquece. A fé verdadeira anda. Ela decide, ela se levanta, olha no espelho e diz: vamos tentar de novo. Ela não espera condições perfeitas, pois entende que a perfeição não é o ponto de partida, mas o resultado de um processo. Quando você age, mesmo com medo, mesmo com incertezas, você está dizendo ao universo: eu acredito e vou provar com atitudes. Nada muda até que você mude. Isso exige sair do mundo das ideias e mergulhar na prática. É fácil permanecer nos planos, nos cadernos repletos de metas que ninguém mais vê. Difícil é transformar esses sonhos em metas com prazos, em ações concretas. Mas é nesse ponto que a fé começa a ganhar forma. Fé não é ausência de dificuldade, é ação constante mesmo no meio delas. É levantar cedo mesmo, sem ter todas as respostas. É estudar mesmo quando tudo parece confuso. É reorganizar suas finanças mesmo quando tudo se apresenta como um labirinto. Fé é agir no visível com os olhos voltados para o invisível. Muitas pessoas esperam por um sinal divino, sem perceber que o sinal já foi enviado há muito tempo. O que falta é a ação. Deus age com quem age. Ele abençoa os passos, não os pensamentos parados. Se você deseja prosperar, precisa fazer a sua parte com dedicação. Aprender a lidar com o dinheiro não é apenas um dever técnico. É uma demonstração de responsabilidade espiritual. Investir tempo para entender como administrar, como multiplicar o que ganha, como manter sua vida financeira em ordem, tudo isso faz parte da sua jornada de fé.
Se você ora por prosperidade, mas trata com descuido o pouco que tem, essa incoerência impede o fluxo de se manifestar. Existem decisões pequenas que, com o tempo, te conduzem a lugares extraordinários. Trocar uma hora de distração por uma leitura sobre educação financeira. Criar uma planilha e, pela primeira vez, colocar todos os gastos e entradas do mês. Cancelar aquilo que esgota seus recursos sem trazer retorno. Pedir ajuda quando perceber que não sabe por onde começar. Cada uma dessas atitudes é uma semente, e sementes bem cuidadas, cedo ou tarde, florescem. Nunca subestime o poder de atitudes simples, feitas com intenção. A abundância raramente bate na porta de quem apenas espera. Ela procura quem já está em movimento, ainda que com pouco. Um currículo enviado, uma conversa iniciada, um projeto anotado, uma oração sincera acompanhada de ação. O mundo espiritual se movimenta ao redor de quem se recusa a ficar parado. Não se trata de velocidade, trata-se de constância. A colheita respeita o tempo do plantio, mas ela não aparece onde nada foi semeado. Plantar exige esforço, planejamento e firmeza. Agir com fé é estar disposto a corrigir a rota quando necessário. Às vezes, você percebe que a direção não está certa. Tudo bem. A fé que realmente transforma não é teimosa. Ela é sensível. Ela ouve, ela observa, ela aprende, ela muda quando é necessário. Você não precisa permanecer onde já entendeu que não há mais vida. Mas também não pode usar a dúvida como desculpa para parar de tentar. Seguir com humildade é muito mais nobre do que parar por orgulho. Há algo essencial que muitos esquecem. A prosperidade é consequência do alinhamento entre fé, ação e propósito. Trabalhar duro sem conexão com o que realmente importa esgota. Mas quando se age com sentido, até o cansaço tem valor. Quando você sabe o porquê das suas ações, os obstáculos perdem o poder. Você não se move apenas pelo dinheiro. Você se move porque há um chamado queimando no seu interior. E é aí que a verdadeira prosperidade se manifesta. Não apenas nos números, mas na paz, no contentamento e na sensação de estar vivendo algo maior. A coragem de começar tem poder para mudar tudo. Mesmo que o cenário ainda seja incerto, mesmo que você se sinta pequeno diante dos desafios, a decisão de se levantar e dar um passo já transforma sua energia, já te reposiciona. E nesse novo lugar, aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O universo não recompensa talentos adormecidos. O céu não responde à espera inerte, mas ao esforço comprometido, a entrega verdadeira e a caminhada sustentada por fé. Cada passo que você dá, movido por essa convicção interior, é como assinar um acordo com o divino. Eu faço minha parte e confio que o restante virá do alto. E não se engane achando que precisa resolver tudo de uma vez. A fé não exige pressa. Ela se movimenta em ritmos sagrados. Um passo hoje. Um novo hábito amanhã, um curso este mês, uma escolha mais consciente na próxima compra, um sim dado à mudança. E é nesse caminhar que o extraordinário começa a acontecer. A vida passa a te responder. Aquelas oportunidades que você tanto pediu em oração não surgem por acaso, nem de repente. Elas sempre estiveram por perto. O que muda é que agora você tem olhos preparados para enxergá-las. Você passou a agir com fé, e cada atitude guiada por essa força invisível abre portas que palavras sozinhas jamais abririam. E quanto mais você caminha com coragem, mais o céu conspira a seu favor. Porque, como está escrito, o Senhor abençoará com abundância a obra das suas mãos. Mas suas mãos precisam estar em ação, seus pés firmes na jornada, sua mente aberta e seu coração cheio de coragem. Então vá, comece, dê o primeiro passo, porque Deus já está preparando o segundo.
Receber, muitas vezes, é mais difícil do que pedir. Fomos ensinados a batalhar, a doar, a suportar, mas raramente fomos preparados para permitir que o bem nos alcance sem sofrimento. Muitos oram com fervor, declaram com convicção, trabalham com força, mas quando a resposta chega, hesitam. Ficam esperando a próxima batalha, como se apenas a dor validasse a vitória. Mas esse ciclo precisa ser quebrado. Receber também é espiritual. É abrir os braços e afirmar com coragem: sim, estou pronto, eu mereço. Se você não se sente assim, pare um instante e se pergunte por quê. Muitas vezes, a raiz do bloqueio está em antigas feridas. Palavras que machucaram, comparações injustas, críticas que foram absorvidas sem perceber. Isso, com o tempo, criou crenças equivocadas. A ideia de que você precisa provar algo constantemente, que a sorte não é para você, que o dinheiro é para os outros. Mas essas vozes não são suas. Foram plantadas, foram repetidas até parecerem verdades, e agora, com consciência, você tem poder para arrancá-las e plantar novas sementes. A verdade é que você é digno, que você pode sim viver uma vida plena, leve, abundante, sem culpa, sem medo, sem precisar se esconder. Quando você se enxerga como um canal legítimo para a prosperidade, tudo muda. O olhar muda, a forma de caminhar muda, a postura diante da vida se transforma. Não por orgulho, mas por convicção. Uma paz profunda toma conta de quem está alinhado com a fonte maior. Você não está sozinho nessa jornada. Aquilo que você pediu com sinceridade, aquilo que visualizou com fé, está sendo preparado nos bastidores do invisível. Mas, para que isso tome forma, você precisa dizer sim. Um sim completo, inteiro, com o coração totalmente disposto a receber, sem se sabotar, sem duvidar no meio do processo. Muitas pessoas perdem o que pediram porque não sabem como lidar com a resposta. Pedem oportunidades, mas duvidam quando elas chegam. Sonham com novos começos, mas continuam agarradas a velhos padrões. Dizem querer abundância, mas recusam elogios, rejeitam ajuda, desconfiam de tudo o que parece bom. Esse tipo de postura envia ao universo a mensagem errada, porque o universo entende sua vibração, não apenas suas palavras. A prática de receber começa antes do presente se materializar. Ela começa quando você decide se tornar alguém capaz de acolher o novo, sem o medo de perder o que é antigo. Estar em estado de recepção não é ficar parado, é viver com os olhos despertos, o coração disponível, a alma pronta para perceber os sinais. É andar por aí com a certeza de que a qualquer momento pode acontecer. E quando acontecer, você não vai fugir. Você vai acolher, vai agradecer, vai desfrutar sem culpa. E esse desfrutar, esse louvor silencioso, alimenta o ciclo da abundância. Quanto mais você agradece, mais preparado se torna para receber. É como um rio, não prende o fluxo, ele distribui, ele compartilha e por isso permanece cheio. Nunca diminua suas conquistas. Um pequeno avanço ainda é avanço. Mesmo que o caminho à frente seja longo, cada passo é valioso. Quando você desvaloriza o que já conquistou, você enfraquece sua fé. Mas ao celebrar as vitórias, por menores que pareçam, você prepara o solo para as maiores. Observe ao seu redor, lembre de onde saiu, veja o quanto já caminhou. Isso não é pouco. Isso é história sendo escrita com fé e coragem, e cada linha merece respeito. Se alguém tentar diminuir o que você já conquistou, sorria e continue. Só quem viveu os bastidores da sua luta sabe o peso de cada passo. A frase, eu recebo tudo o que Deus e o universo têm para mim, não é apenas um mantra bonito, é um código energético. Quando pronunciada com sinceridade, essa declaração começa a reprogramar a sua mente para não rejeitar o que é bom. Ela ensina o coração a se abrir diante das bênçãos e reforça em você a certeza de que eu posso, eu mereço, eu recebo. Repita isso em voz alta, diante do espelho,
no trânsito, antes de dormir. Transforme essa frase em uma chave, porque ela é. E quando os resultados começarem a se manifestar, não se assuste. Apenas acolha. Se o dinheiro chegar, receba com sabedoria. Se uma nova proposta surgir, escute com atenção. Se uma solução inesperada aparecer, reconheça como resposta. Aquilo que você plantou com fé, aquilo que cultivou com persistência, aquilo que esperou com paciência, está germinando. E agora, o seu papel é honrar essa colheita com presença. Você não nasceu para viver em falta. Você nasceu para expandir, para iluminar, para multiplicar o bem que carrega. E o dinheiro faz parte disso. Sim, ele é ferramenta. É ponte, é extensão da sua missão neste mundo. Quando o dízimo é citado nas Escrituras, especialmente em Malaquias, o foco não está apenas na porcentagem, está na confiança. É uma forma de dizer: eu sei de onde vem minha provisão, por isso devolvo com alegria. Essa escolha ativa um ciclo espiritual poderoso. As janelas do céu se abrem para aqueles que vivem de mãos abertas. Abertas para doar, para acolher, para abençoar e também para receber. E quando essa janela se escancara, não é apenas dinheiro que chega. Vem junto sabedoria, clareza, estratégias. Vem paz, vem direção, vem oportunidades, vem força para seguir mesmo quando a caminhada parecer longa. Se você chegou até este ponto, receba os parabéns com toda a verdade. Você é extraordinário. Escreva nos comentários: eu fiquei até o fim, para que eu saiba que você não faz parte da maioria, que você está decidido a construir uma vida próspera e vai conquistar muita riqueza. E para selar esse momento, deixarei um coraçãozinho no seu comentário como sinal de que reconheço sua determinação. Agora, escolha um dos vídeos que está na tela e descubra como começar sua jornada rumo à riqueza a partir do zero. O seu caminho está apenas começando e ele será maravilhoso. Vamos seguir juntos.